acontecer independente do tipo de capim, ela vai acontecer em um determinado ponto. E qual é esse ponto que acontece? Então, aqui a gente tem esse primeiro gráfico, que é de um capim Mombaça, e esse daqui, que ele é de um capim Tanzânia. O Tanzânia, ele tem um crescimento muito parecido com o do Zuri. Então, assim, o Tanzânia hoje a gente não vê muito pessoal falando, né, de utilização dele, mas é um crescimento muito semelhante ao do Zuri. Então, o que que acontece? Aqui em azul, a gente tem o crescimento de folha do capim. Em cinza, eu tenho o crescimento de pomo, então o crescimento do talo da planta, e aqui o crescimento do material morto, né, da senescência aqui. Então, o que que acontece? Crescimento, no caso, não, é virando, tá se tornando, então, aumentando essa senescência da planta. Então, o que que acontece? A folha, ela vai crescendo com o passar do tempo, até ela atingir esses 95% de interceptação luminosa. O que que isso quer dizer? Quer dizer que 95% da luz, ela está ficando ali em cima do dossel. Só 5% está passando lá para aquelas folhas lá embaixo. Aí lembra do gráfico que eu mostrei para vocês, aonde acontece o crescimento? Porque as folhas não estão, as folhas de baixo não estão recebendo luz suficiente, e aí o que, que vai começar a acontecer? O alongamento do como. Então, eu preciso encontrar esse momento aqui, ó, aonde acontece esses 95% de interceptação da luz. Então, independente do capim, vai acontecer durante esses 95% de interceptação de luz. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Isso aí, para quem está dentro da academia, é fácil fazer, né? A gente não precisa fazer isso a campo. A gente tem dados já de literatura muito consolidados que trazem qual que é essa altura para a gente. Então, aqui no Mombaça, isso acontece com 90 centímetros. No Tanzânia, isso acontece com 70 centímetros. Então, isso daqui seria a altura máxima para eu colocar os animais. Porque se eu não colocar nessa altura, depois vai começar a aumentar a quantidade de pomo e vai aumentar a quantidade de material senescente. Então, é aqui que eu tenho que atuar. Então, o meu manejo de pasto, ele vai acontecer nesse exato momento aqui. Eu tenho uma flexibilidade de até onde, se eu quiser colocar os animais aqui, ó, eu posso colocar. Eu vou ter uma eficiência menor, né? Eu vou ter um giro até mais rápido, porque o capim vai chegar depois na altura mais rápido ainda. Mas se eu quiser, eu posso colocar aqui. Só que eu não posso passar desse ponto. Então, essa altura de manejo que a gente fala para a altura de entrada, ela é uma altura máxima. Então, jamais passar essa altura, porque aqui o que vai começar a acontecer é aumentar o alongamento de como, e daí depois entra no seu estágio reprodutivo, né? E, enfim, tudo que acontece. Então, nessa foto aqui do professor Sila, vocês podem ver que é nítida a diferença, né? Onde teve 95% de interceptação de luz e aqui onde interceptou o máximo, então 100% aqui de luz. A quantidade de material morto que acontece. Então, a quantidade aqui dá para ver a diferença de talo, dá para ver a quantidade de material morto que aumentou. Então, é isso daqui, é encontrar a altura que vai interceptar no máximo esses 95%. Tá? Então, por isso que fala-se tanto sobre a altura de manejo, porque é naqueles 95% que acontece. E aí, aqui, como a gente mostrou no Mombaça, ele vai acontecer com 90 centímetros. Então, o máximo, quando eu vou trazer isso para a prática, quer dizer que com 90 centímetros tem que ser a entrada dos animais. Eu não posso deixar passar desses 90 centímetros. Para o marandu, se eu for trabalhar com alternado ou com rotacionado, eu tenho essa altura também. Então, para cada capim, a gente tem uma altura determinada. Até mesmo se eu trabalhar com um pastejo contínuo, eu tenho uma altura que eu preciso manter esse pasto, porque é onde vai acontecer. Então, assim, por exemplo, o marandu, se eu trabalhar com ele com rotacionado ou com alternado, que eu vou
tirar e colocar os animais, né, dar descanso para esse pasto, eu vou entrar com 40 centímetros e vou tirar com 20 centímetros. Se eu trabalhar o marandu num pastejo contínuo, eu tenho que manter a altura desse pasto em 25 centímetros. Então, por isso que quando eu falo sobre manejo de pasto, é muito difícil eu conseguir fazer um manejo de pasto com pastejo contínuo. Lá na frente eu vou falar para vocês sobre cada método de pastejo, e vocês vão conseguir entender melhor por que eu estou falando isso. Mas um pastejo contínuo, se eu deixo os animais o tempo todo dentro do mesmo pasto, dentro daquela mesma área, é muito difícil eu conseguir fazer manejo de pasto. Porque em determinada época do ano, eu vou ter uma quantidade de pasto menor do que a demanda dos animais. Então, eu já não consigo manter nessa altura de manejo adequada, tá? Então, por isso que os métodos de pastejo, eles vão influenciar no manejo de pasto também. Aí, trazendo então para essa altura de entrada e altura de saída, né? O que isso vai influenciar? Quando eu vejo os animais 11 horas da manhã pastejando, quer dizer que eles estão gastando muito mais tempo para fazer o pastejo do que se eu tivesse um pasto bem manejado. Então, se os próprios animais, eles dão esse aviso, né, que aquela quantidade de forragem não está sendo suficiente. Então, o animal, ele vai pastejar ali durante o dia em torno de 8 horas. Se os animais estão gastando mais do que isso para pastejar, quer dizer que alguma coisa está errada. A estrutura do pasto que você está fornecendo está sendo difícil dele fazer a apreensão, quer dizer que já está faltando pasto. Só vocês lembrarem sobre um pastejo rotacionado. Quando a forragem já está ali, passou, dependendo da taxa de rotação que você usa, né, no rotacionado, mas passou 1, 2 dias que os animais estão dentro daquele pasto, eles mesmos já ficam prontos para sair daquele pasto, justamente porque essa velocidade do consumo dele já está sendo prejudicada por causa da qualidade do pasto que está sendo fornecida. Então, nesse estudo aqui, eles trabalharam com a altura do pasto em 20, 30, 40, 50, 60 centímetros. E aqui foi trabalhado a porcentagem de altura de saída. Então, aqui, da altura de entrada, menos 10%, para determinar qual seria essa altura de saída dos animais, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, né? Até 90%. E o que foi encontrado? Que entre 40% e 50%, os animais começaram a reduzir essa taxa de consumo. Então, na prática, Fábio, eu vou trabalhar dessa forma. Eu tenho determinado qual que é a altura de entrada, mas a altura de saída vai ser em torno de 40%, 50%, que é o momento que os animais vão começar a reduzir a sua taxa de consumo. Então, quando eu penso em manejo de pasto, a gente coloca a altura de entrada que é determinada para cada tipo de capim e fala-se em 50% dessa altura de entrada como altura de saída. Então, por isso que eu falei marandu 40 centímetros de entrada e 20 centímetros de saída, porque eu vou trabalhar em torno de 50% dessa altura de entrada. Que aí eu estou garantindo que os animais vão entrar no pasto antes dele começar a alongar o como, para garantir que eu estou entregando um pasto de boa qualidade, mas eu estou garantindo que eu vou deixar a folha para trás para esse pasto rebrotar. Então, eu rebaixo esse pasto 50% da altura que ele tiver. Tá? Então, trazendo aqui tudo que a gente viu em crescimento da planta, o que acontece? Aquela interceptação de 95%, que é onde eu começo a mudar a composição, eu começo a ter uma quantidade maior de talo, então eu não quero deixar que isso aconteça, é o que vai me determinar a minha altura de entrada. E aí, a altura de saída é 50% disso, porque vai ser aonde vai reduzir a taxa de consumo dos animais.